Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso devocional sobre o Sermão do Monte, baseado em Mateus 5, 6 e 7. Hoje é o 10º episódio e iremos falar sobre uma questão de condescendência. E o nosso texto hoje é Mateus, capítulo 7, versos 1 a 6, que eu vou passar a ler para nós. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco, uma trave, em seu próprio olho. Como pode dizer ao seu irmão ou amigo, deixa-me ajudar-te a tirar o cisco do teu olho, se não consegues ver a trave, o tronco, em teu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livra-te do tronco em teu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do teu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães voltarão contra vocês e os atacarão. Então hoje falaremos sobre uma questão de condescendência. A arte de conseguirmos descer ao nível dos outros ou permitir que os outros cheguem ao nosso nível. No reino de Deus há lugar para todos. O que significa que após o arrependimento e perdão dos nossos pecados, pouco ou nada nos impede de fazer parte do reino de Deus. O que implica existir entre nós, ou deveria existir, a condescendência. Ou se quisermos, a paciência para nos aceitarmos e tolerarmos uns aos outros. Isto não é um exercício fácil, penso eu, contudo é totalmente necessário no reino do Senhor. Todos precisamos de todos e de aprender a lidar e aceitar-nos uns aos outros tal como somos e chegamos ao reino. Não estamos a falar de maldade, nem de maldicência ou qualquer outra coisa condenada pelo Rei do Reino, claro, mas de tudo aquilo que faz parte do jeito e bagagem de ser de cada um. Por vezes perdoamos, vejam se isto é verdade ou não, acho que sim. Por vezes perdoamos mais fácil e rapidamente um erro, um pecado de alguém, do que aceitamos a personalidade desse alguém. E creio que é sobre isto, pelo menos um pouco, Jesus está aqui a falar, a chamar a nossa atenção. Na nossa disposição para nós lidarmos com os outros como desejamos, por exemplo, que lidem connosco. O verso 12 de Mateus 7 fala sobre isso, mas noutra altura falaremos melhor sobre isso. Nós precisamos de fazer aos outros, de dar aos outros aquilo que queremos que nos deem ou nos tratem a nós mesmos. Então, o primeiro ponto que eu quero focar, baseado em Mateus 7 e agora o versículo 1 e 2, é que condescendência é uma questão de não julgar para condenar. Não julgar para condenar. Ou seja, claro que nós não podemos pôr em causa, assim como Cristo não estava literalmente a pôr em causa o não julgar, ele não estava a proibir de julgar, pelo menos esta é a minha interpretação e leitura, não é? Não apenas deste texto, mas do contexto bíblico e até do ensino e da forma como Jesus vai nos ensinar. Aliás, até a própria continuidade do capítulo 7 vai nos mostrar que devemos sim julgar, avaliar-nos. Mas contudo, deixem focar aqui. Claro que eu não acredito que Jesus está a dizer para nós não nos julgarmos, ele está-nos a chamar a atenção disso. Da forma como nós vamos julgar, daquilo que nós vamos pôr em prática. Mas deixem-me ser mais claro. De facto, a questão de julgar é bíblica, faz parte da história da humanidade, há séculos que isso acontece, não é? Na vida de indivíduos, na vida de uma cidade, na vida de um país, na nossa casa até. Até nós próprios, nós acabamos muitas das vezes por ter que fazer uma autoavaliação a nós próprios, um autojulgamento a nós próprios daquilo que aceitamos, daquilo que não aceitamos em nós, nos nossos filhos, aquilo que a nossa família aceita ou não de nós. Então, a questão de julgar ou não julgar, eu acho que isso é muito claro e não deve ser posto de parte, de todo. Afinal, quem põe de parte, eu escrevi, deixem-me ler, é que essa expressão que Jesus coloca lá em Mateus 7, ela não deixa dúvidas, ele não está a pôr em causa o ato de julgamento, mas quem julga e as razões porque é que se julga. Aliás, eu acho que quem levanta dúvidas sobre julgamento na igreja é normalmente, infelizmente, e desculpem a direta, não indireta, de gente que não quer ser escrutinado porque tem normalmente algo a esconder e não quer tratar e geralmente não tem problema nenhum em escrutinar, em avaliar e em expor os outros. Não creio que Jesus esteja a proibir de todo o julgamento, ou o julgarmos uns aos outros, aliás, mas de acordo com o contexto geral bíblico, como eu estava a dizer, e do texto até em questão, o Sermão do Monte, creio que Jesus está, pelo contrário, a levantar a fasquia pessoal. Ou seja, é como se nós então o vamos fazer, nós, antes de o fazermos, precisamos ter muito cuidado. Não na questão da perfeição, já falarei disso mais à frente, mas nós precisamos de ter o cuidado da moral e das razões, da motivação que nos levam, de facto, então, a julgar, a avaliar os outros. Todos precisamos tanto julgar como ser julgados. Porque todos erramos e todos precisamos melhorar alguma coisa, certo?
E este é o ponto. Julgar tem que ter como fim tratar eficazmente alguma questão ou ajudar eficazmente algum irmão. Aquilo que creio que Jesus condena é o julgamento gratuito da ofensa, da crítica, da exposição dos outros, com fim à condenação e que não visa nunca levantar e reintegrar o outro, mas apenas encerrá-lo numa prisão de culpa, de condenação, etc. Creio que Jesus está a condenar, sim, o julgamento que discrimina, que não desce nem se põe na posição ou lugar do outro. Daí Jesus não fechar a sentença com não julgues, ponto. Não é isso que está no texto. Ele acrescenta para não serdes julgados. Mas também não termina aí. O verso 2 dá um mote ao contexto em si. Seremos julgados pelo modo como julgarmos os outros. Ou seja, a forma como nós apertarmos com os outros, nós também, essa malha também tem que ser para nós. A medida que usamos para os outros, diz Jesus, tem que ser a mesma medida que nós usaremos para nós ou para os nossos. O que exigimos dos outros, ouçam, tem que ser exigido também para nós mesmos. Ou melhor, aquilo que eu exijo dos outros, eu devo exigir a mim próprio. Jesus não está então a proibir-nos de julgar, mas a lembrar e avisar que ao julgarmos os outros, precisamos ter em mente sempre duas coisas, pelo menos. Primeira, que antes de julgar os outros, devemos colocar-nos no lugar dos outros. E em segundo, que a nossa rigidez, exigência e implacabilidade para os outros será usada quando fomos nós o réu. Porque ninguém é perfeito e nós certamente em algum momento iremos falhar. Então, a questão da condescendência tem que ver em não julgar para condenar, mas para restaurar. Isto leva-nos ao segundo ponto da questão da condescendência, aliás, que é uma questão de não julgar para expor. Já vimos que a condescendência deve nos levar a julgar, não para condenar, e agora quero sublinhar, baseado nos versos 3 a 5, que nós sim devemos julgar, mas não para expor e ridicularizar os outros. Jesus dá o exemplo aparentemente ridículo do cisco e da trave, não é? Nos olhos, nos nossos e dos outros. Ele não está a minimizar o que os outros fazem, ele não está a dizer que aquilo que os outros fazem não tem importância, não. Ele chama-lhe cisco, há de facto ali alguma coisa, mas Jesus está, creio eu, a chamar a nossa atenção para ampliar aquilo que nós somos, ou como nós somos tantas vezes e infelizmente para os outros em relação ao problema dos outros. Quando são os outros os visados ou aparentemente os outros são o réu. E Jesus está-nos a chamar a nossa atenção para isso, que na verdade, é verdade que existe cisco algumas vezes sim, na vida dos outros, mas não podemos esquecer que por vezes também há na nossa vida traves ou coisas maiores. É isso que Jesus de alguma maneira está a tentar chamar-nos a nossa atenção, para nós não irmos com toda a nossa força contra o cisco dos outros, quando por vezes somos nós a ter a trave. Olha, se quiserem melhor para entender o texto, a verdade é esta. Muitas das vezes o cisco é aquilo que salta da trave. Não sei se vocês já alguma vez cravaram alguma farpa nas vossas mãos. Eu já, ao mexer com madeira tosca. A verdade é que a farpa, o cisco, é uma pequena parte de uma parte maior. E olha como é que Jesus está a desequilibrar aqui as coisas no julgamento. Sim, se nós vamos tratar do cisco dos outros, cuidado que esse cisco não seja causado pela trave que nós temos, ou seja, pelo nosso estilo de vida. Julgar não tem que ver com ser perfeito, e eu escrevi aqui alguma coisa do género. Se ninguém pode julgar, porque ninguém é perfeito, porque é aquilo que alguns argumentam, então precisaríamos encerrar todos os tribunais, certo? Não faz sentido. Claro que devemos julgar, mas do ponto de vista que já sublinhámos no ponto anterior, para cuidar, para prevenir, para levantar, para resolver, tendo em vista a edificação. Julgar não tem que ver com ser perfeito, mas também não tem que ver com exigir dos outros a perfeição. A ideia que tem que prevalecer no reino é a de que se vamos tratar com alguém, o façamos com honestidade e sem nada a esconder, muito menos como se fôssemos melhores, perfeitos, imunes ou até intocáveis, como alguns infelizmente fazem ou pensam. Se nos é necessário tratar ou lidar com alguém, façamo-lo como gostaríamos que nos tratassem a nós e das nossas coisas, yeah? Se o verso 12 contém, por exemplo, esta máxima da vida no reino: fazer aos outros o que queremos que nos façam a nós. Noutra altura falaremos dele especificamente. Nada é mais desconfortável do que ser condenado por alguém que é comprovadamente tanto ou mais corrupto que nós. É ou não é verdade? Saber que alguém vai julgar a minha causa e é pior do que eu, é muito complicado, ou tem as mãos sujas, uau! É por isso que creio que Jesus não está a pôr em causa a questão de julgar,
mas sim de nos condenarmos e excluirmos uns aos outros. A verdade é que deveríamos, de facto, julgar-nos, tendo em vista não condenar, mas ajudar-nos, não nos expor os outros para cobrir os nossos erros. Não podemos esquecer que se o cisco dos outros nos incomoda, lembra-te que a tua trave, a nossa trave, também pode incomodar os outros. Se queremos ser amados, enquanto ainda temos e resolvemos a questão da nossa trave, talvez consigamos ser condescendentes em relação ao cisco dos outros. Queremos ser amados como somos, precisamos aprender a amar os outros como eles são. Isso não significa que não vamos tratar dos problemas uns dos outros, aquilo que não está certo, sobretudo naquilo que diz respeito, claro, ao reino do Senhor. Devemos encorajar-nos, devemos exortar-nos, devemos corrigir-nos, devemos julgar-nos até, mas sempre tendo em vista, penso eu, a edificação. Quando lidamos bem e primeiro com a nossa trave, então estaremos em condições de ajudar e não condenar os outros por causa do seu cisco. O mote dos versos 3 a 5 de Mateus 7 é a diferença entre nos preocuparmos com o cisco dos outros e ignorarmos a nossa trave e tirar a nossa trave para depois ajudarmos os outros a tirar o seu cisco. E de facto acho que resultará muito melhor. Imaginem, não é? Eu ir com as mãos sujas tentar limpar alguém. Outra coisa é eu primeiro lavar as minhas mãos e então ajudar outros a limparem-se também. Ser condescendente não é apontar o erro dos outros e ter uma razão para julgar e condenar, mas cuidar da nossa vida ao ponto de ela se tornar instrumento de Deus no reino para ajudar a limpar, a cuidar de outros. Então, e é aqui que eu quero chegar ao terceiro agora ponto sobre a questão da condescendência no reino, que é uma questão de não julgar para desperdiçar. Ou seja, baseado no verso 6, onde fala sobre cães e porcos e pérolas e coisas boas. O último verso do nosso devocional, então, fala sobre não dar aos cães as coisas sagradas, nem lançar aos porcos pérolas, porque ambos, uns e outros, as irão desperdiçar. E é com isso que eu desejo terminar o nosso devocional. Se por um lado ninguém tem o direito de condenar ninguém, é verdade, por outro, no reino, temos o dever de cuidar de nós mesmos para cuidar de outros, ainda que isso soe por vezes a julgamento, claro. Ao ler a Bíblia e ao focarmos especificamente o Novo Testamento, percebemos que julgar sem condenar ou para não condenar nem desistir é uma ferramenta valiosíssima que Deus colocou nas nossas mãos. Se somos honestos, ou melhor, se formos honestos, o nosso crescimento aos mais vários níveis na vida deu-se e dá-se quando permitimos que alguém ou outros nos examinem, nos julguem, nos avaliem, nos corrigem, nos apontem as nossas fraquezas ou mesmo falhas, mas também nos deem direção para mudar e melhorar. A nossa vida muda quando nós a colocamos ou deixamos que outros nos escrutinem, outros nos avaliem, outros nos ajudem a sermos melhores. Eu sou um fraco pianista, todos vocês sabem isso. Contudo, se eu os consigo tocar relativamente bem, é porque me deixei ajudar em algum tempo ou em determinados momentos, ainda hoje, e me tornei ensinável, então, por causa disso. Sentei-me e ouvi quem sabia mais do que eu. E não propriamente quem era o pianista perfeito, porque isso nem sequer existe. Mas eu ouvi quem eu sabia que me poderia ajudar. Não era alguém que era perfeito, que era o melhor do mundo, que era alguém isento de erros, mas era alguém que, apesar das suas falhas, eu reconhecia que era melhor do que eu e já havia dado provas disso. Então eu pude ser ajudado. Então não nos julgarmos nem sequer é bíblico. Não acredito nisso. Como não é sensato, nem sequer saudável, nem trará crescimento ou maturidade ao reino e a nós. Mas mais não fazer, ou seja, não nos julgarmos, será um desperdício. Nós não nos exortarmos, nós não cuidarmos uns dos outros, nós não nos avaliarmos de forma honesta, sensata, segundo o coração do rei. Não é um desperdício que Deus está a colocar nas nossas mãos, da mesma maneira que dar coisas sagradas aos cães ou lançar as pérolas aos porcos. Por exemplo, deixar que alguém sem moral, claro, sem respeito por si e pelos outros, e que nunca provou nada na vida, no ministério, em coisa nenhuma, a não ser alguém pronto a fazer-se passar melhor que todos, escondendo e disfarçando as suas traves. Isso é desperdiçar o nosso potencial, colocar a nossa vida nas mãos de alguém que nunca provou nada, antes pelo contrário, às vezes até criam problemas, serem essas pessoas de alguma maneira a determinar alguma coisa sobre nós. Isso é um desperdício. Mas eu pessoalmente sou alguém que gosto de ouvir a opinião dos outros. A meu respeito, gosto de ser corrigido.
de ser escrutinado, julgado até, mas por quem me conhece de perto. Por gente que sei que me ama e deseja o melhor para mim, para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família. E não se quer encerrar numa prisão. E às vezes este é o problema. Muita gente não quer ser julgada porque a maior parte, infelizmente, algumas pessoas, aliás, quando julgam é para encerrar, é para condenar. E aquilo que eu vejo no texto bíblico, no contexto bíblico, nas palavras, vida, exemplo de Jesus, nos escritos do apóstolo Paulo, vamos já lá seguir para terminar. Isto nós encontramos. Nós precisamos, de facto, desta ferramenta fantástica que é o julgamento, que é o cuidarmos uns dos outros, nos avaliando e nos dando esta possibilidade de nós, de facto, nos melhorarmos, abençoarmos uns aos outros. Para fechar e concluir, aconselho uma boa leitura do Sermão do Monte, no seu todo, para entendermos melhor todo o contexto, não é? Para não tirarmos textos fora do contexto, e ler também, por exemplo, as cartas de Paulo. Por exemplo, a carta aos Coríntios, onde alguma coisa acontece na primeira e depois na segunda carta, que nos ajudam, de alguma maneira, também a reforçar aquilo que eu partilhei convosco hoje neste devocional. Por exemplo, na primeira carta nós vamos encontrar o problema de incesto, em que um homem estava envolvido com a sua madrasta. E Paulo manda imediatamente que isto fosse tratado dentro da igreja, julgado. Aquela pessoas deveriam ser julgadas e a coisa estava feia. Paulo queria que as coisas fossem tratadas e que ninguém negligenciasse a situação que estava a ocorrer. Contudo, na segunda carta, Paulo apela para que haja restauração, porque de facto o julgamento na igreja, o julgamento que Cristo de facto defende, não é esse julgamento que vai chamar a atenção de quem está a falhar, de quem está a errar, de quem não está bem, mas de alguma maneira, por outro lado, com a intenção, o objetivo de encaminhar essas pessoas, a mim próprio, a quem quer que seja, para o caminho correto. Então, o julgamento na igreja ele é necessário, é bíblico, está na palavra. Um outro exemplo, por exemplo, é quando Paulo aconselha a que os irmãos se julguem entre si e não procurarem os tribunais da terra. Estamos a falar de contexto e de culturas e de um tempo diferente, mas Paulo estava de facto ali a perceber que havia gente dentro da igreja zangada e que procuravam gente fora da igreja, chamados os neutros, para julgarem as suas causas. Ele dizia que era uma vergonha. Paulo aconselha-os a tratarem dessas coisas entre eles. O julgamento deveria ser entre a igreja, ou seja, deve haver julgamento. Reparem nas palavras de Tiago. Tenham paciência e ouçam. Tiago, capítulo 2. Falem e agem como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Este texto é simples, mas poderoso e esclarecedor sobre, por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 1, que Jesus diz: não julgueis para não ser julgados. Se é que está a lembrar os cristãos que estarão debaixo da lei de Moisés ou da lei de Cristo. Não pela escolha que fazem para si mesmos, mas de acordo pela forma como tratarem os outros. O contexto do capítulo 2 de Tiago é claramente sobre discriminação. Leiam-no com atenção. E, subsequentemente, a sua falta de condescendência entre os irmãos. Tiago fala do exemplo. Ele exorta e corrige a inclinação dos crentes nas suas reuniões públicas de darem primazia e lugar especial e de importância aos ricos que vinham assistir aos cultos e menos importância, ou quase nenhuma, aos mais pobres. As alegações que usavam para fazerem este tipo de atitude, os crentes, diz Tiago, eles usavam e baseavam-se na lei. Só serviam os seus interesses, contudo, e segundo Tiago, só estavam a deixar mal quem Deus era e a si próprios, pois claro. Por isso Tiago lembra-os e aconselha-os a serem pessoas condescendentes. Não só com uns, mas com todos. E lembra-os ainda que a falta de misericórdia hoje negará a misericórdia para si mesmos amanhã. É isso que ele está a dizer. Tiago exorta-os a eles naquele tempo e a nós hoje a falar e viver de acordo com a lei que realmente liberta a nós e aos outros. E a pergunta é: qual é a lei que liberta? A lei de Moisés ou a lei de Cristo? Todos nós sabemos qual é. O que Tiago está a fazer é obrigá-los a refletir qual a lei que realmente trouxe a liberdade. Se é de Moisés, se é de Cristo. A lei de Moisés dá-nos liberdade para condenar, é verdade. Mas também para ser condenado, cuidado, a mesma medida é igual para todos. A lei de Cristo, do amor, da condescendência, da misericórdia, também condena se nós a rejeitarmos. Mas também tem o poder de nos libertar da condenação, é verdade. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não por causa dos nossos méritos ou perfeição, mas precisamente por causa desta graça, justiça e perfeição que Cristo trouxe e nos substituiu.
A lei de Moisés encerra-nos a todos debaixo do pecado. A lei de Cristo também, claro. Contudo, pelo sacrifício de Cristo, todos podemos ser salvos, perdoados, absolvidos e ter a oportunidade de começar de novo. Isto é condescendência. Mas o mais forte nas declarações e ensino de Tiago é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Uau! Ou como diz noutras versões que eu gosto de ler, por exemplo, a Nova Tradução em Linguagem de hoje, vai dizer que pessoas misericordiosas ou condescendentes com os outros serão salvas por causa da sua misericórdia para com os outros no dia do juízo. Vejam como diz a Nova Tradução em Linguagem de hoje. Diz no final do verso 13, mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo. Isto vem concordar com aquilo que Jesus disse. Quando nós orássemos, nós deveríamos perdoar, porque se nós não perdoarmos aos outros as suas ofensas, Deus também não poderá perdoar as nossas ofensas. Então a misericórdia tem que gerar misericórdia. A misericórdia de Deus a nosso favor deve gerar misericórdia agora em nós e através de nós para a vida dos outros. E é com essa base que nós devemos e podemos nos julgar uns aos outros, para nos estimularmos, para nos levantarmos, para nos edificarmos e para, de alguma maneira, endireitarmos os pés, os caminhos tortuosos uns dos outros. O que está em questão, então, em Mateus 7, versos 1 a 6, não é não julgar. Ponto. Mas julgar tendo por base a inspiração, a misericórdia, a condescendência, a edificação e a restauração do outro, tal como Deus fez connosco e continua a fazer através da palavra e do Espírito Santo. Concluindo, julgar pode ser algo fatal e destruidor na vida de uma igreja, é verdade. Mas não julgar nada não é de todo o melhor. Precisamos ter o coração do rei e o coração no reino, de forma a nunca julgarmos para condenar ou expor, mas com condescendência e misericórdia, não desperdiçarmos a oportunidade de nos edificarmos uns aos outros. Se julgarmos com as medidas da condescendência e da misericórdia, será com essas mesmas medidas que também nós haveremos de ser julgados. Amém. Muito obrigado mais uma vez por estarem desse lado, a acompanharem, a seguirem-nos. Agradecemos imenso os vossos comentários, a vossa força que nos dão. Sabemos que este tempo de confinamento está chegando ao fim, cada vez mais se aproxima o dia de nós podermos estar perto, ou mais perto ainda. Então agradecemos do fundo do coração estarmos juntos desta maneira. Sigam-nos nas redes sociais, continuem desse lado, continuem a apoiar-nos. Estamos juntos, estamos a orar uns pelos outros. Deixo um forte abraço para todos. Tchau!